Bom, muito bom dia, senhoras e senhores. São 5h57. Se vocês estão ouvindo bem, por favor, me dêem um retorno. 5h57. Vamos ver. Ok, perfeito. Se vocês estão me ouvindo bem, por favor, me dêem um retorno. Me digam se você está me ouvindo. Johnny Carvalho. Oi, Nora. Estão me ouvindo? Está ótimo? Ah, perfeito. Então, muito obrigado, senhoras e senhores. Bom dia. Quem está falando é o juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. Nós estamos para informar o satélite, as 60 agências de inteligência e também aos especialistas em campo. Os nossos especialistas em campo hoje são em procedimentos de contra-espionagem, contra-terrorismo nuclear e radiológico. Repito, hoje os especialistas são contra espionagem, contra terrorismo nuclear e radiológico. As emissoras de televisão e principalmente o conglomerado do Sistema Globo, eles formataram um monopólio que é estabelecido há vários anos e que caracterizou uma procura pelo poder. A palavra poder, ela é uma efêmera representatividade do que não existe. O poder, ele é determinado pela expertise. Você só tem poder quando você tem a expertise e o domínio de algo que é sobrenatural ou desconhecido da humanidade. O poder, ele pode te convidar a você participar, a você ser um elemento de confiabilidade. Você passa a ser uma pessoa confiabilista. Você passa a ser uma pessoa de confiança. Você é uma pessoa que tem valor de caráter e você jamais vai expor a intimidade de ninguém. Você nunca vai expor a intimidade de uma confissão, de um ato de declaração. Então você passa a ter a confiabilidade do poder. Quando nós estamos engajados numa renovação como a estabelecida desde 1929, com o crime perpetuado até 2020 por todo o sistema bancário mundial e também pelo sistema de imposto de renda estabelecido justamente para dominar a capacidade financeira de todas as pessoas no planeta. Então, se você era um homem abastado, mas você não teve o apadrinhamento do seu governo, ou você não foi um homem que se vinculou a uma superação de você mesmo, ou seja, você
deixou de ser você para ser uma multinacional. Quando você chegou ao ápice do enriquecimento através da tua expertise de comerciante, você coloca tudo dentro de um enlatado tecnológico e esse enlatado tecnológico ele passa a tomar as diretrizes de tomadas de decisão. Então você passa a ser um empresário onde a tua fonte de referência pode te levar à presidência da República do teu país, pode fazer você, graças a teu sucesso empreendedor, te levar a ser o presidente da República do teu país. Muito bem. Então nós estamos hoje, atenção, atenção, juízes em campo. Atenção, atenção, 60 agências de inteligência, atenção satélite. Nós estamos dando o relatório na parte TI, porque os meios de comunicação do Brasil e da América Latina e também do planeta, do mundo inteiro, estão preocupados com as operações que estão sendo realizadas de captura de membros do sistema financeiro mundial, de bancos, de pessoas, políticos que estão estabelecidos no Parlamento Europeu, no Parlamento Americano e todos os envolvidos que cometeram atos de terrorismo nuclear radiológico. As declarações sobre o uso potencialmente terrorista de esses agentes. O que eu quero me referir? Quando você tem o conhecimento de uma expertise, de uma informação, e você tem o valor dessa informação, que é, por exemplo, o histórico de modificação do clima, as mais abrangentes linhas do tempo de modificação do clima, a geoengenharia daqueles esquemas. Então, esse procedimento de expertise, ele tem um valor monetário. Então, se você utiliza essa expertise para juntar pessoas do bem, você vai ser uma pessoa altruísta, um benemérito da população mundial. Você vai ganhar o prêmio Nobel, você vai ganhar o reconhecimento mundial de que você descobriu a cura do câncer, que você descobriu a cura de todo tipo de males que a humanidade está padecendo. Agora, quando você tem a expertise, o conhecimento deste domínio e você não quer transmitir, e você não transmite, você cria remédios patológicos, reagentes, que eles têm um resultado de 30%, 20%, 50%, mas não tem a cura que você é detentor do conhecimento dela. Então você cria uma indústria farmacêutica
que faz a dependência de todos os seres humanos no planeta. Então o sujeito, ele toma um remédio patológico e esse remédio, ele é um remédio que te dá uma sobrevida de 30, 40, 50%, mas ele não te leva à cura. Só te leva à cura se você insistir com esse remédio e sobreviver a esse remédio. Então, nós temos um desbravador, nós temos um homem que nos surpreende, não pela sua forma de falar, não pela sua beleza, mas pela sua forma de agir. E eu estou me referindo ao Bolsonaro. O Bolsonaro, ele disse, tem um remédio que ele pode ser utilizado como um complexo, um agente alimentar ou um complexo de alimento, que ele melhora o câncer. Ele chega até a acabar com o câncer. Então, quando ele quis fazer a liberação desse remédio para toda a população no Brasil, e claro, a notícia foi colocada para o mundo inteiro. Olha, o presidente do Brasil, o presidente Bolsonaro, descobriu um remédio que cura o câncer. E ele está lá querendo que as pessoas tenham acesso a esse remédio. Imediatamente, todo o lobby mundial dos farmacêuticos, dos detentores de poder, entre aspas, que são os que realizaram expertise, falaram, chama o lobby dos meus deputados federais no Brasil, chama o lobby dos meus senadores no Brasil, chama os juízes, os que nós pagamos no Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil, que isso não pode prosperar, esse remédio, essa cura do câncer, não pode ir para frente. Como também não pode ir para frente a hidroxicloroquina, como também não pode ir para frente a lista dos espias terroristas que venderam informações a negociadores como Putin. Não é o Putin. O Putin é o exemplo que eles perseguem, porque há vários russos que eles querem ser independentes como o Putin. O Putin, ele chegou a presidente da República da Rússia e estabeleceu a sua expertise, elegendo o seu anterior e depois o seu posterior, e ele vai assim. E agora ele está querendo uma nova reeleição e ele quer ser eterno. Por quê? Porque ele trabalhou no serviço de informação de espionagem. Então ele conhece tudo de expertise, de conhecimentos de cura. E esse conhecimento de cura faz dele um divulgador da sua expertise, não totalmente da cura, do mal que está sendo assolado naquele momento no planeta. Ele tem a cura do câncer? Ele não vai revelar. Ele vai colocar um remédio que cura 60%, a um preço caríssimo, de $30 mil, $40 mil, $70 mil por dose. Ele também pode ter a expertise do conhecimento da vacina contra uma
nanotecnologia feita pela Rússia, não, feita pela China, num casulo plástico de 0,02 microns, que só pode ser visto pelo telescópio nuclear tem outro termo também, que é de última geração. Então você tira uma fotografia desse elemento que ele vai percorrer todas as tuas artérias e todas as tuas veias, e vai para a veia do cérebro, e vai para a veia do coração, e vai para os auréolos do teu pulmão. Mas se você toma hidroxicloroquina, você faz com que ele fique recoberto como se fosse uma vaselina. Então o casulo ele é expelido nas fezes. O vírus ou a bactéria do frango frito, ele é expelido nas fezes. Você já imaginou encontrar um vírus nas fezes? É ridículo. É ridículo. Pois, pasmem, o vírus é encontrado nas fezes. Muito bem. Então vamos continuar com o relato para os envolvidos em conhecimento de TI. O que eu vou contar para vocês é um fato que está acontecendo, porque os meios de comunicação estão pressionando o ministro de Justiça, um homem evangélico, que ele teve que ter, ele assinou um termo de responsabilidade de confidencialidade, como também todas as pessoas envolvidas nessa técnica de investigação e que assinaram esses termos de confiabilidade e de responsabilidade. As pessoas envolvidas nessa aquisição de dados é para proteger o território da República Federativa do Brasil, é para proteger a fauna e a flora, a água do planeta que se encontra no Brasil, os minérios, centenas de minerais, toda a cadeia polipéptica se encontra no Brasil em minérios. E também na sua plataforma continental. Então, os donos das expertises que tiveram êxito na sua vida comercial de conhecimento ou na sua vida de espiões, dão relatos que fazem com que aqueles que esquecem o passado estão condenados a repeti-lo. Prestem atenção, aqueles que esquecem o passado estão condenados a repeti-lo. Então, a lei Nesara e a lei Gessara, que a lei Nesara ela é um resultado a ser aplicado nos Estados Unidos da América, e a lei Gessara ela é a aplicação num planeta. Então, o que vai ser feito? E muito bem, este senhor que está nos surpreendendo a todos, porque o homem temente a Deus, ele só faz o que tem que ser feito.
ele não ultrapassa nenhum meio, ele não faz confabulações, ele é um homem que escuta todo mundo, ele ouve qualquer coisa e ele faz a sua análise. É um homem temente a Deus, porque ele sabe que Deus fala através de nós, todos, utilizando o que é revelado de Deus para as pessoas. Então as pessoas, elas não podem mentir. Elas têm que chegar e dizer, olha, eu sonhei, eu ouvi, eu estou com um sujeito aqui do meu lado dizendo uma coisa no meu ouvido que eu tenho que falar para vocês. E se ele se negar a falar, ele vai dizer, será que eu tenho que falar ou será que eu não tenho que falar? Então ele foi mal escolhido. Mas se ele é um divulgador, ele passa a ser um meio, um canal. Não é uma mediunidade. Não é coisas bizarras. É fato. Sabe o que é fato? Então nós, juízes em campo, analisamos fatos, atos e circunstâncias. Se você não cometeu nenhum fato, você não está envolvido em nenhuma circunstância desse fato, se você não cometeu nenhum crime a ser analisado por terceiros, ou seja, pelo juiz, porque o juiz ele tem que ser provocado, ele está na casa dele dormindo. Aí ele vai para o fórum, chega lá no fórum, aí vê o Ministério Público e diz, senhor juiz, nós temos uma queixa-crime do partido do PP. Ele quer saber a lista dos envolvidos em espionagem, sabotagem. São agentes que tramam o genocídio aos brasileiros. Eles roubam dinheiro do Brasil, eles criaram um monte de tragédias no clima, eles botam fogo nas selvas amazônicas, eles roubam ouro, minério, eles estão envolvidos no narcotráfico, eles sabotam no plenário da Câmara dos Deputados, sabotam todo tipo de benfeitorias, eles criam sabotagem e espionagem, eles vendem segredos, eles vendem descobertas de água, de carros andando com água para indústrias automobilísticas. Esses indivíduos, eles estão numa lista e nós do partido queremos saber quem são esses indivíduos e o senhor ou a senhora Carmen Lúcia deve informar essa lista para nós, porque nós vivemos numa democracia e não podemos permitir que não conheçamos esses terroristas. Então, o ministro da Justiça, a ministra do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil, vai em off, particularmente.
Ela não faz um papel de ofício. Ela não escreve absolutamente nada. Ela pega e faz como toda fofoqueira, vai à fonte. Então ela esquece de utilizar os meios que estão estabelecidos em que um órgão tem que se comunicar com outro, através de ato de ofício. Ela vai através da fofoca, porque está cheio de fofoqueiro. E o pior fofoqueiro é o homem. Então, ela vai e pergunta para o ministro: ministro, que onda é essa que tem uma lista que estão dizendo que foi entregue às autoridades americanas de espionagem nuclear e radiológico crime que está matando a população, de sujeitos que estão impedindo a cura do câncer, de sujeitos que estão impedindo o remédio profilático utilizado por todos os exércitos do planeta, conhecido como hidroxicloroquina, que expele o frango frito nas fezes e que acaba com a pandemia, acaba com a roubalheira que foi estabelecido pelos detentores que estão pagando todo mês a propina, a corrupção. E eles querem que isso continue. E nós também queremos que isso continue, porque isso dá um dinheiro para a gente. Se você não fizer o que eu estou perguntando, você não me entregar essa lista, você vai ter consequências com o Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil, mais sujo internacionalmente, mundialmente, no planeta Terra, e posso até dizer fora do planeta, em que vocês estão mais vistos do que umbigo de vedete nos seus crimes. E aí você vai fazer fofoca, e essa fofoca é transmitida pela televisão, pelo Sistema Globo de televisão, pela CNN, e vocês acham que vocês estão brincando como crianças? Vocês não são mais crianças. E isto não é brincadeira. Nós estamos em guerra. E guerra de vida ou morte. Então, senhora Carmen Lúcia, se a senhora quer saber a lista, a senhora tem que fazer por um papel de ofício e arcar com as consequências. Porque o Celso de Mello, ele praticou um crime de ofício e ele está enquadrado na Lei de Segurança Nacional. E também o Gilmar Mendes está enquadrado na Lei de Segurança Nacional porque ele fez uma declaração em vídeo e áudio transmitido em cadeia nacional e internacional, como também Dias Toffoli e como também Alexandre de Moraes. Todos eles com vasta prova em declarações da própria fala e da própria figura, filmado, e eles mesmos declaram o crime que cometeram. E isto são provas praticadas por eles. Certamente o nome deles está na lista. Não posso dizer que não está, mas também não posso tirar eles da lista. Como também não posso tirar da lista elementos do Senado Federal,
senadores que estão respondendo a crimes de roubo de fundos. Fundos, sabe o que é um fundo de pensão? É um fundo que ele é criado durante anos. Tem fundo de pensão de séculos, em que esse fundo foi criado e foi alimentado por dinheiro todo mês. E ele está lá gordo, cheio de dinheiro. E esse fundo, ele é utilizado com que finalidade? Quem tem a chave do cofre do fundo? Quem é que vai lá e abre a chave do cofre do fundo e determina pagamentos para agentes terroristas que estão querendo dominar a população do Brasil, o povo, e que arregimentaram os representantes do povo na Câmara dos Deputados e no Senado. E principalmente escolheram os escroquers, os traidores da pátria, travestidos de ministros do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil, que só fazem coisas erradas, já documentadas, e que colocaram o Brasil refém, criando um país refúgio do narcotráfico mundial. E eles alegam que isso é uma determinação monocrática e que essa declaração monocrática é estabelecida por regras de representantes do povo na Câmara de Deputados e na Câmara do Senado, em que todos os elementos que ocupam a presidência da Câmara do Senado e da Câmara de Deputados estão respondendo a crimes múltiplos, porque todo dia cometem mais crime, porque eles levam à aprovação dos senadores e também dos deputados para que eles votem crime. São fato, ato e circunstância apresentados em cortes superiores no planeta. Então você tem a Corte dos Estados Unidos, lá no Brooklyn, que muitos falam, não existe a Corte Internacional. Não existe para você, que você não sabe com quem a tua mulher está te chifrando. Não existe para você, que você não sabe absolutamente nada, você é um alienado. Mas existe para a verdade do país. E nós temos pessoas que protegem o país. Porque o Brasil é um continente. Ele tem pessoas que gostam de samba, de cerveja, gostam de futebol, gostam de praia e querem viver uma vida apreciável, de liberdade. E aí vocês começaram a determinar o controle genético e fizeram isso na cabeça dos jovens, os que vão à escola. Então, na escola, vocês colocaram que eles têm que fornicar feito máquinas. Eles não fazem carícias, eles não se relacionam com sentimento, eles não namoram, eles não escutam melodias,
de músicas apaixonadas, dançando rostinho com rostinho. Não, eles já vão para o finalmente. Já vão a cavalgar. E aí eles perdem todo o sabor do que significa o verdadeiro orgasmo múltiplo. Vocês, máquinas do sexo, nunca vão saber o que é orgasmo múltiplo. Vocês vão saber de tortura, de homenagem à Troá, de swing, mas aquele beijo no pescoço, atrás da orelha, aquele carinho, isso vocês não sabem, não conhecem. Então vocês não querem ter filhos, porque filhos dá trabalho, filhos cria responsabilidade, você tem que manter os filhos, dar educação, e você tem que educar o teu filho, cresça e não te mate, não enfie uma faca em você. Então você tem que tratar, dar uma educação pertinente e exemplo, porque o teu filho, ele mora com você e sabe o que você faz, do que você vive. Se você vive de dinheiro da corrupção, se você vive com amantes, se você tem um procedimento fora do padrão, eles sabem tudo. E todos os filhos, por melhor que você seja, eles sempre vão reclamar de você. Sempre vão achar alguma coisinha que não gostaram e que não acham legal em você. Então, meu amigo, vamos ao relatório. Vamos ao relatório. Declarações do terrorismo nuclear e radiológico. Foi descoberto, isto é um exemplo de fato. Ouviu, Carmen Lúcia? Ouviu o sistema de televisão? Isto é um fato que ocorreu por um elemento que ele abraçou a expertise de querer servir a pátria dos Estados Unidos da América. Ele nasceu em Wisconsin. Ele se engajou na Marinha Americana em 1998. Em 2013, ele chegou a chefe e permaneceu 15 meses na Sicília, na Itália, trabalhando num sistema de informação técnico que ele detém a expertise de proteção abrangentes no histórico de modificação do clima, anais abrangentes na linha do tempo da modificação do clima e da geoengenharia. Então, as declarações sobre o uso potencialmente terrorista deste agente, as nomenclaturas são C de casa, B de bola, R de Roma, N de Nair, ponto. Entre aspas, assente. A de América, C de casa, E de Espanha, N de Nair, T de Teresa, E de Espanha. 5.12. US.
Atomic Emergency Commission. Então, este elemento que ele estabeleceu o crime de espionagem, ele vendeu, como muitos aqui na lista, que você, Carmen Lúcia, você quer saber quem está na lista? É só você olhar ao teu redor. E você, senador, e você, deputado, você quer saber quem está na lista? É só você olhar ao teu redor. Então, o chefe de TI da Marinha, acusado de compartilhar informações confidenciais com um cidadão russo. Esse cidadão russo, ele falou para o agente espião da Marinha, que ficou 15 meses modificou o cara patriota. Ele disse, pô, eu tô desde 1988, desde 1998, né? Cheguei a 2013, ganhando sempre um salário e tendo um conhecimento de expertise, tendo um conhecimento de informação, cheguei a chefe. Pô, e eu tô querendo pegar menininhas, me drogar, fazer todo tipo de coisas que eu nunca fiz. Então eu vou vender para esse russo, porque o russo falou que ele faz dinheiro com essa informação. E nós vamos dividir o dinheiro. Então o técnico-chefe de sistemas de informações, Charles T de Tatu Briggs, o nome do sujeito espião é Charles T de Tatu Briggs, está detido em confinamento com pré-julgamento desde 2019, de acordo com as folhas de acusação. O Comando de Engenharia dos Estados Unidos, em abril de 2018 a julho de 2019, teve esse elemento, o Charles T de Tatu, Briggs, BR e GGS, no comando Straton. Sabe o que é o comando Straton? É um comando de inteligência lá na Sicília, na Itália. O comando é um comando de combate que supervisiona o arsenal nuclear. O comando Straton é um combate, ele é o que supervisiona, ele faz a supervisão do arsenal nuclear das Forças Armadas dos Estados Unidos. Então, o Bill Clinton, o sucessor dele, o Obama, os sujeitos que no governo deles estiveram tomando conta do FBI, da CIA, da NSA, os sujeitos que estiveram no governo, das tropas armadas, os deputados democratas que estiveram e estão no governo até hoje, que fazem parte dessa cambada. A mesma coisa aqui. Ouviu, Carmen Lúcia? Está ouvindo? Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil. Vocês estão ouvindo, senadores? Vocês estão ouvindo, deputados federais?
Então, estes sujeitos, eles venderam informações, como vocês aí, no Senado, na Câmara e no Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. E é tanto dinheiro. Aqui só se fala de bilhões. Aqui chega um sujeito na televisão e fala: o doleiro que trabalhou para tirar os bilhões do Brasil e colocar lá fora em mais de 3.000 empresas de fachada, esse doleiro vai entregar R$ 1 bilhão. Oh! R$ 1 bilhão. Oh! Mas ele mandou lá para contas em bancos, em paraísos fiscais, trilhões, quatrilhões. Ele é dono do Uruguai, ele é dono do Paraguai. O doleiro. E ele fez um acordo de 1 bilhão. O Odebrecht, ele ficou calado porque descobriram que ele também patrocinou o narcotráfico. E o chefe do executivo do México. E ele disse: não, eu já estou respondendo no Brasil, eu já fiz um acordo de leniência e eu só vou falar do Brasil. Eu não vou falar do México, eu não vou falar da Venezuela, eu não vou falar de Cuba, eu não vou falar da África, da Ásia, da Europa. Não, eu só vou falar do Brasil. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal não é Carmen Lúcia, não é pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, não é senadores, não é deputados federais. Eles só querem falar do Brasil. Mas me diga uma coisa, eu quero saber quantos vocês já mataram do frango frito? Quantos, em realidade, vocês infectaram do frango frito? Aí vocês dizem assim: poxa, mas eu não pensei que o frango frito ele ia me pegar. Pegou vários governadores. Eu entendo que vocês tentaram matar o presidente da República, o paradoxo, o homem competente conhecido como Bolsonaro. Eu entendo que vocês estão pretendendo matar a família dele, porque tudo que vocês querem é isso. Mas vocês serem contaminados, aí vocês dizem: como que isto veio acontecer? E o que é mais estranho, hein, Dias Toffoli? Você contaminou a corte toda do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil com o vírus que ainda não está catalogado. Não sei se é vírus ou se é bactéria. Eu sempre trato de bactéria porque tudo que é feito em laboratório é chamado de bactéria. E tudo que é feito na natureza é chamado de vírus. Quando você chega para mim e diz que você fez um vírus em laboratório, eu entendo que é bactéria, em material plástico de 0,02 microns, que ele é só visto no telescópio atômico nuclear e que ele não pode sofrer nenhum tipo de reagente porque ele tem uma cobertura plástica. Você, para entrar dentro desse plástico, você teria que ter um agente ácido, não é? Para furar a cobertura plástica. E ali você tirar os venenos que foram colocados. Nós chegamos a descobrir 2.
o veneno da cobra naja e do veneno do morcego. O restante a gente não descobriu ainda. E vem o cara da OMS e fala que não tem como fazer uma vacina que possa aniquilar esse elemento plástico que é eliminado nas fezes. Então tem uma máxima que ele foi descoberto na era das vacinas, que é o famoso efeito talidomida. Então você toma uma injeção que é para curar um resfriado e você provoca a patogênese dentro do teu DNA de transmitir a talidomida. Nascem crianças com deformações genéticas. Muito bem. Então nós descobrimos que as crianças que foram educadas em escolas e universidades e que eles são robôs sexuais, eles são frígidos. O que acontece? Eles não querem procriar. Então, a curva de longevidade dos brasileiros aumentou. E todos eles estão aí, vivos. E as procriações da juventude, não há procriação. Então, o Brasil vai ter carência de pessoas, de gente. E pelo Tratado Lei Nessara e estendido a GESARA, que é a mesma lei a ser utilizada no planeta, determina que durante 18 anos, todas as pessoas que foram atingidas pelo crime praticado em 1900 no crack da Bolsa, lá dos Estados Unidos, em 1929, e que o pleito do Supremo, da Corte do Supremo, a Corte Suprema dos Estados Unidos deu causa de ganha em 1993 e que tinha que ser posto a vigorar em março de 2000, mas aí eles aprovaram em segredo, os presidentes dos Estados Unidos, os traidores, eles aprovaram em segredo e eles ficaram caladinhos. Então eles empurraram com a barriga até que houve um elemento da Marinha, um sujeito bom, boa praça, em junho de 2000, que divulgou. E aí o Bill Clinton, em 2000, ele teve que declarar a lei Nessara. E essa lei determina que durante 18 anos tem que ser pago para toda a população um dinheiro, um cheque. Então vai chegar para você, velhinho aí, vai chegar para você, garotão, que na tua juventude, na tua falta de conhecimento, você se prestou para ser ludibriado, enganado pelos comunistas. Então você, meu jovem, vai receber durante 18 anos um chequinho de $100 mil todo mês. Todo mês $100 mil. Para você comprar tua casa,
para você botar um negócio, para você se estabelecer, não é? Então, o sistema bancário mundial, ele tem que fazer isso. E eles não querem. Então, eles chegam para você e falam assim, ô Antifas, você vai botar uma máscara no rosto, eu vou te dar uma grana pelo celular, você vai marchando. Se eu te mando pegar um avião, tu vai pegar, eu vou pagar tua passagem, você vai aparecer em Washington, porque você é um sujeito obediente. Se eu mandar você dar uns tiros, você vai dar, não é? Porque eu vou te pagar. Essa é a retórica desses terroristas, pagos pela, aqui vocês chamam de capa preta, ou trama preta, sei lá como vocês querem chamar, ou Pikachu, enfim, vocês chamem como vocês quiserem, para mim são meras baratas que todos têm que ir para o Alasca. Então o presidente Bolsonaro, esse homem temente a Deus, ele chegou e falou, olha, a casa caiu para vocês, então é melhor vocês pegarem todo esse dinheiro dos fundos. Ouviu, Alcolumbre? Que você meteu e você está respondendo esse crime no Supremo Tribunal Federal? Você desviou dinheiro dos fundos de pensão em 27 estados e 5.070 municípios. Por isso você virou presidente do Senado. E você está respondendo lá no Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento que nunca vai acontecer e que quando os senadores do bem querem informações e querem botar em cana os elementos do Supremo Tribunal Federal, você barra a votação. E agora o Rodrigo Maia, garotão gordo babaca, tu é um gordo babaca, você me conhece, seu idiota? Teu pai também é outro idiota burro. Vocês cometeram cagada em se meter com essa gente, vocês não sabem da missa metade. E vocês meteram a mão no fundo. Nos fundos, meteram 177 bilhões, ou mais, que estão distribuídos em diversos fundos e deixaram o Bolsonaro se virar para conseguir dinheiro para fazer frente a uma determinação do Supremo Tribunal Federal de que ele é obrigado a entregar dinheiro, mesmo que isso seja pedalada fiscal, mesmo que ele seja enquadrado na lei de responsabilidade, porque isso foi um golpe. Ah, você tem que se virar, meu amigo. Você é o Bolsonaro, você não é o cara que está peitando o Senado, a Câmara de Deputados e também aqui o Supremo Tribunal Federal. Então você tem que se virar. Então o Trump chegou e falou, ô Bolsonaro, vou te mandar uma grana para você fazer frente aí a esses filhos da puta. Eu falo em línguas. Então, o Trump mandou uma grana e liberou esse dinheiro para fazer frente a esta ato genocida que você, Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil, está respondendo. E vocês, Câmara do Senado e Câmara de Deputados. E vocês, governadores e também prefeitos. Então, a única forma encontrada não é clemência, é mais, vamos ver se o sujeito se safa de não ser liquefeito.
É porque vocês estão enquadrados dentro da lei marcial internacional, o exército de coalizão, que ele vem para cá, tá lá. Não é os Estados Unidos, é o planeta. Ele vem para cá, o exército do planeta, atrás de vocês. Entenderam? Então, para amenizar essa situação, o Bolsonaro, muito altruistamente, chamou o Senado e a Câmara de Deputados como dizendo: vou te dar a última chance da tua vida. Vocês vão ter que marchar bonitinho com o governo, aprovar tudo o que o governo quer, fazer o dever de casa, utilizar o dinheiro que está sequestrado pelo Davi Alcolumbre, pelo Rodrigo Maia, nos fundos, para fazer benfeitorias, para botar a casa em ordem, pavimentar estradas, botar ferrovias, hidrovias, esgoto, água, manutenção de segurança pública, estabelecer novas regras tributárias, estabelecer novas regras de impostos, estabelecer o que tem que ser feito perfeitamente. E esquece Senado Federal, esquece Câmara de Deputados, esquece Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, os seus amigos do crime, porque todos eles estão sendo presos e executados, liquefeitos. Vocês dizem assim: não, isso da Gessara, Nessara, isso de Storm, isso de que aqui já foi, eu vou ter que ler para vocês terem ciência do tamanho da pipa. O Mourão tá certo, da linha pipa. O chefe do TI da Marinha, acusado de compartilhar informações confidenciais com um cidadão russo, esse russo chegou para o chinês e falou: olha, o cara lá falou, olha, no Brasil os caras lá estão doidos por dinheiro, vamos pagar um qualquer para eles que eles entregam até a mãe. E assim fizeram aqui, né? Aí veio o cara, o Jacques Marc, o banco Mi Bank, é um banco virtual chinês. Ele comprou as águas de São Paulo. Não comprou. Ele assinou o contrato, abriu uma conta corrente no banco dele e falou: olha, você tem aqui de crédito tantos bilhões. É mesmo? É. Pô, legal. E ninguém vai saber que eu tenho esse dinheiro aí? Não, eu vou guardar segredo. Pô, legal aí. Então, o que eu vou receber? Você vai receber um cartão internacional. Você vai poder comprar o que você quiser. Aí o sujeito, pô, legal. Aí ele vai com o cartão internacional, compra um carro. Primeira coisa que ele vai comprar um carro. Trocar um carro, bonitão. Aí o cartão passou. Que legal. Aí ele vai, viaja para a Europa e vai comer no melhor restaurante. Aí o cartão passou, maravilha. Aí ele vai para o melhor hotel, maravilha. Aí ele acha que o dinheiro está lá. O banqueiro, o tal do mar, o cara é má mesmo, entendeu? E ele fez isso com todos vocês, seus otários. Otários. Vocês são otários. E aí vai vir o planeta inteiro em cima de vocês para levar vocês a morrer por injeção letal lá no Alasca. Faz frio,
Eu vou dar o nome de um advogado que o cara é muito bom, é o que está defendendo este elemento, Charles T. Brix, que ele está detido no confinamento, no pré-julgamento de 2019, de acordo com a folha de acusação. Ele cometeu o crime no arsenal nuclear das Forças Armadas dos Estados Unidos na Sicília. Ele é nascido em Wisconsin, o Briggs. Ele se alistou em 1998, chegou a chefe em 2013, permaneceu 15 meses na Sicília, Itália, e ficou louco. Então ele procurou o advogado Frank Spinner. O nome do advogado é Frank Spinner, um sujeito conhecido. Ele está defendendo muita gente por espionagem e sabotagem. Então vocês que estão na lista, e que você, Carmen Lúcia, você quer saber o que está escrito na lista? E você, partido político, você quer saber quem está na lista? É só fazer o pedido formal que a lista vai ser revelada para quem pediu a lista. E se você sair fora, algum momento você tomou um porre, aí você falou, fulano de tal está na lista, eu sei, fulano de tal está na lista, aí as autoridades vão vir, opa, pegar você e levar você para o Alasca. E aí você tem que procurar o advogado Frank Spinner. Estão entendendo a gravidade da situação? Vocês arregimentaram bancos. Os bancos estão enlouquecidos para entregar o dinheiro, não aguentam mais. Porque eles estão suspeitos. Enquanto eles lá não entregarem o dinheiro, eles são alvos de investigações diárias. Todos os bancos. Na Suíça, na Alemanha, na França. E graças a vocês, Supremo Tribunal Federal, contaminados pelo vírus do Dias Toffoli. Vocês não podem ter convívio com nenhuma pessoa, viu? Vocês não podem conviver com seus empregados, sua empregada aí. Tem que fazer uma varredura. Ouviu o Ministério da Saúde? Tem que colocar eles em quarentena. Entendeu? Seus netinhos. Porque vocês estão com uma virose que é terrível. Entenderam? E você, Dória, você não pode trabalhar. Você não pode permanecer mais no governo, né, Dória? Você tem que segurar a pica. A pipa. Vai segurar a pipa, Dória. E vocês também, governadores, vão segurar a pipa. Entenderam? Então, Carmen Lúcia, faz um pedido formal. Diz assim, senhor ministro da Justiça, eu exijo conhecer a lista. E aí, o ministro, ele vai chegar e dizer, contigo mesmo. A oportunidade que vocês estão tendo, que esse senhor Bolsonaro está dando a vocês, porque vocês veem que ele chega e fala, nós vamos colocar o Brasil, o discurso dele é perfeito, sucinto. Vamos fazer assim, assim, assim. Quer falar?
Aí olha para a cara de um, a cara do outro, aí o nhonho, o Botafogo, o idiota, ele vai dizer, sim, nós vamos fazer tudo para melhorar, não sei o quê, porque ele quer criar uma dificuldade. Ele não acredita, tu é burro mesmo, hein, ó. Tu é um burro, puta que o pariu, tu é um burro. Já o Alcolumbre, como ele vive lá na fronteira, de onde a cocaína entra, porque lá é a rota. Lá, no estado dele, é a rota liberada da cocaína. Entra tudo lá, entendeu? É por lá que entra. Então ele acha que ele sabe. Porque quando você vai na Amazônia, você vai encontrar centenas de pessoas falando outras línguas. Nenhuma delas fala português. Entenderam? São 10.000 fazendas do narcotráfico, com 183 bandeiras de países diferentes, todos arregimentados pelo Foro de São Paulo, todos pertencentes a cartéis do narcotráfico mundial, todos com a expertise de envolvidos detentores de conhecimento que fazem deles se achar que o cara é o dono da bola toda, e não é. Vocês não estão com essa bola. Entenderam? Então, aconteceu aqui um fenômeno, e o fenômeno foi as redes sociais. Pessoas que começaram a ver que estava sumindo atores, cantores, políticos, estavam sumindo do convívio. Aí eles falaram assim, pô, cadê aquele meu ator predileto? Cadê aquele meu deputado predileto que ele sumiu? Ele está em Istmo. Ele está lá em Cuba, na parte americana de Cuba. Você dirá, como os Estados Unidos da América têm um pedaço da ilha que é conhecido como Istmo Guantánamo. Os Estados Unidos, ele não conseguiu invadir Cuba, como é que ele fez aquele pedacinho lá, uma prisão? Você acha que Cuba não está invadida? Você acha que a Rússia não está invadida? Como diz o general Mourão, dá-lhe a pipa. Então já está tudo resolvido. Então, enquanto o sujeito está negociando e negociou com esse escroque russo, e que esse russo negociou com o chinês para querer dominar, para querer se estabelecer, ele vendeu informações. Mas os Estados Unidos evoluiu. Há um satélite na Lua, que ele está na órbita da Lua, e que você daqui da Terra joga um feixe de raio laser, ele é captado pelo satélite na Lua e ele posiciona esse raio laser em qualquer lugar com precisão. O fecho
do raio laser. Por exemplo, você fala assim, eu quero atingir a casa do Lula. Informação ao satélite. Joga ali uma temperatura de 1 bilhão de graus. Então aí o raio laser vai até a Lua e retransmite na casa da Lua, na casa do Lula, e o Lula é frito. Entendeu como é que tá a coisa, meu amigo? Aí o sujeito lança um foguete para Marte. Aí o chinês vai lá e lança outro foguete para Marte. Aí o cara de Dubai lança também outro foguete para Marte. Aí você diz assim, poxa, esse povo está com dinheiro. Porque imagina a quantidade de combustível, de expertise tecnológica, de um combustível que leve até Marte e que traga para aqui para a Terra. É uma expertise, são trilhões e quatrilhões de um combustível específico, tecnológico. E por que lançaram ao mesmo tempo? Será que tem alguma janela da teoria de Einstein? Você estudou Einstein? Você só sabe que Einstein existe, mas você não sabe para que ele serve. Ele é o criador da teoria da relatividade. Tudo é relativo. Aí você pensava que relativo era você ser homem ou mulher ou homem. Não é isso não, meu amigo. Você tem dimensões. E você pode viajar pelas dimensões. Entendeu? E você é usado. Está escrito na Bíblia. Aquele que me conhece e pratica os meus ensinamentos não verá a morte. Ele passará da morte. Ele não vai ver a morte. A dor da morte ele não vai ver. Ele vai passar. Entenderam? Então vocês jovens que estão desesperados, que vocês disseram, eu tenho que puxar o saco do Lula, do Freixo, eu tenho que puxar o saco desses viados todos aí, porque eu tenho que garantir o futuro, eu não estudei, eu fumo maconha, eu cheiro, eu dou porrada na minha mãe, no meu pai, porque eu estou insatisfeito, porque meu pai é duro e ele não me deu dinheiro e eu quero ser rico, não é? Então você se afiliou aos partidos comunistas. E você diz, sim, vou dar porrada, vou quebrar na passeata, vou enfiar a faca em todo mundo. Porque você quer ganhar o prestígio de quando esses indivíduos entrarem no poder, você ter um cargo de prestígio. Você pode chegar a deputado, senador, você pode ser governador, prefeito. Acredita nisso? Pô, cara, eles mataram a Marielle. Eles matam prefeitos, vereadores. Eles dizem que são mártires da causa. Eles matam todo mundo. Na guerrilha, eles mataram o próprio colega, que é o pai do presidente da OAB, Sindicato do Crime. OAB é um sindicato. Sindicato de ladrões togados. Dali surge toda a infraestrutura que prevaleceu durante anos no Brasil e que fez o 5º Constitucional, que é um direito do Executivo, mas não para ser otorgado a regimentados da OAB,
do Ministério Público. O quinto constitucional é excelente, pode permanecer, mas não para ser utilizado pelo sindicato da OAB, pelo Conselho do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual. Não. Não pode não. Entenderam? E o seu pai, o pai aí do garotão da OAB, foi morto. Mataram os comunistas, os próprios colegas, mataram ele. É mole? Eles matam as pessoas e jogam a culpa nos outros. Então, tudo isto visto. Ouviu, Carmen Lúcia? Tá ouvindo, Carmen Lúcia? Tá ouvindo Dias Toffoli? Tá ouvindo Gilmar Mendes? Tá ouvindo Cabeça de Ovo, careca, narcotraficante? Alexandre de Moraes? Tá ouvindo? Ô Lewandowski? Tá ouvindo? Ô Barroso? Tá ouvindo, Barroso? Vocês estão brincando no lugar que não é de brincadeira e vocês sabem. O que levou vocês a insistir? Ainda estão insistindo em quê? Todo dia, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, meia-noite, às vezes de tarde, às vezes de noite e madrugada. Tem que vir aqui dar relatório para dizer para vocês que vocês estão já liquefeitos e que ainda este homem, conhecido como Bolsonaro, ele acredita que tem que ter um Senado, que tem que ter uma Câmara de Deputados, que tem que ter um Supremo Tribunal Federal, que tem que ter Forças Armadas. Pela lei Nazara e Gessara, vai ser eleito, olha o que eu estou falando, vai ser eleito, quando tudo for aplicado, ou seja, fizer uma limpa, então vão chegar, vão dizer assim, vamos fazer a eleição do presidente da lei Nessara. E a lei Nessara se prolonga a Gessara, que é a mesma coisa que é feito no planeta. Então, se o cidadão americano vai receber $100 mil durante 18 meses, durante 18 anos, ele vai receber $100 mil, velhos e crianças, eles vão receber $100 mil. E todos os partidos políticos deixarão de existir, e todos os arregimentados no crime, representantes de qualquer coisa, vão deixar de existir. E vai haver a eleição do representante dessa lei, que faça a distribuição desse direito, onde vai haver água potável, onde vai haver a saúde de ultrassom, eletrônica. Não é uma maravilha? Você entra numa máquina, você deita na máquina e a máquina cura todas as suas infecções, faz todas as cirurgias, realiza todo o conserto que você tem que ser consertado dentro de uma máquina, gratuitamente. Isso é tecnologia, existe. E isso tem que ser processado. E isso foi negado desde 2000 pelo Bill Clinton, pelo Obama, pelo George Bush. Eles mataram o Kennedy, aquele Kennedy que tinha amante, aquela bonita, que uma linda mulher, que parece que não morreu. Enfim, e que ele tomou 3 tecos na cabeça.
Cara, como é que porque você quer impedir da lei Gessara seja efetivada? Já vazou, já existe, já tem que ser implantada. O Supremo Tribunal Mundial de Haia determinou. E a China perdeu. Hein, China? Hein, Xi Jinping? Tu tá acabado. ONU. Hein, ô português maluco aí da ONU? Tu tá acabado. Tu vai em cana. Hein, OMS? Tu tá acabado. Acabou tudo, cara. E você, Carmen Lúcia, quer saber a lista? Faz fofoca, manda recadinho pela televisão, nós queremos saber a lista, porque não pode, imagina, o que eles estão fazendo? Será que é uma arapongagem? Que arapongagem? Que arapongagem, maluco? Nós estamos em guerra. Cai na real, estamos em guerra. Nego querendo jogar ogiva nuclear, nego explodindo, tá tudo explodindo. Por que vocês não botam as explosões? Por que vocês não fazem cobertura? Por que vocês não fazem jornalismo investigativo? Por que vocês não botam a Lava Jato em todos os estados e municípios? Por quê? Porque vocês acham que vai passar batido? Tá todo mundo já com CPF bonitinho. Ouviram? Tá de brincadeira, cara? Só da JF são 4.000 e vocês estão preocupados com 500 e poucos. Esses 4.000 denunciados na corte do Brooklyn, em Nova York. Vocês que não reconhecem a Corte Internacional de Nova York, do Brooklyn, onde está o caso FIFA. Brasil tomou de 7-1. Cara, nunca vi tomar tanto gol. Nunca vi, cara. Realmente, a coisa é séria. Por favor, viralizem isto e transmitam para todo mundo, tá bom? E certamente a coisa vai tomar um rumo bastante interessante. Já hoje, já está a Polícia Federal fazendo apreensões de pessoas que entraram nos fundos, roubando fundos, não é? Fiquem com Deus. Muito obrigado. E Carmen Lúcia, botaram você nessa? Você que sabe. Maiores informações entraremos em contato.